Você não quer se misturar? Por quê? Seria que quem se mistura com porco farelo come? Seu Mário Bittencourt, presidente do Fluminense. Veremos daqui a pouco. Bom, ex-volante do Flamengo, cria da base, Ronaldo. E aí, ele quer ficar no Bahia ou voltar para o Mengão? Tenho notícia sobre a volta do futebol, reunião da Ferdi com os clubes aqui do Rio e uma novidade espetacular. Então, colhe até o final desse vídeo, não perca nem um segundo para vocês ficarem super, mega, hiper interagidos e por dentro de todas as notícias do nosso Mengão, do mais querido do Brasil. Mas não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de dar o seu like e de fazer parte aqui do Clube do Fla, ok? Tamo junto, é nóis. Falo nem nada, né, rapaziada? E aí, clubizada, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Salve, salve, nação, sem corte e nem edição. Vamos estar comentando aqui as rapidinhas do nosso Mengão. E o volante cria da base do Mengão, Ronaldo, disse o seguinte: tenho um carinho especial pelo Flamengo, mas hoje estou muito bem adaptado no Bahia, onde eu fui recebido com muito carinho, sou muito bem tratado aqui e o meu foco hoje é de fazer o meu melhor para ajudar o Bahia a atingir os seus objetivos. Bom jogador, todos nós torcedores sempre gostamos muito dele, porém ele não teve vaga nesse time de galáctico do Flamengo, onde na sua posição tem jogadores como o Willian Arão, Gerson e etc. Então, boa sorte para você, Ronaldo. E olha só essa notícia aqui. Eu não quero me misturar, diz Mário Bittencourt. Mário Bittencourt que não aprova a volta dos treinamentos agora e que reprova a pressa da dupla de Flamengo e Vasco para retornar aos treinos e diz que não quer se misturar. Como assim não quer se misturar? O Flamengo se misturou ao Fluminense para poder estar ali, ó, unidos no comando do Maracanã e vocês só vacilaram. Vacilam até dentro do próprio clube, que seus próprios jogadores foram a público no ano de 2019 inteiro reclamar da gestão, dos salários atrasados, e você não quer se misturar? Menos. Diversos atletas reapresentaram para os treinamentos e inclusive nesse meio termo, em meio à pandemia, diversos atletas representaram a sua classe em um vídeo para a Federação Nacional de Atletas Profissional do Futebol, o FENAPAF, com o objetivo de pedir que os jogadores de futebol também sejam incluídos nesse auxílio emergencial do governo federal, que, dicas de passagem, não tem funcionado para muitas pessoas. Mas eles fizeram uma campanha e contou com a participação ilustre do nosso Diego Ribas. Acho muito válido, porque tem clubes como Madureira, Friburguense, Figueirense, Macaé, etc, que tem jogadores que recebem até um salário mínimo. Concordo, precisam realmente, mas eu gostaria muito que a campanha fosse assim. Bom, gente, o pessoal do governo federal, vocês podem olhar pela classe menos favorecida do nosso estado do Rio de Janeiro, do nosso país, no qual clama por uma ajuda e que entram no auxílio e não consegue ganhar, que entrou no caixa tem, que está indo para as filas para tentar esse auxílio emergencial, que para metade de que tentou não conseguiu. Aí sim falar dos jogadores também, porque falar dos jogadores que não estão recebendo, eu concordo, tudo bem, mas tem muito trabalhador que está passando fome, que não conseguiu os R$600. Então, gente, a gente podia fazer uma pesquisa envolvendo os atletas para falar dessas pessoas que clamam também pelo auxílio que não ganhou, em relação a se alimentar, a se vestir, a comprar remédio. Tem muitas pessoas que estão indo para a fila e estão se contaminando com o Covid-19 porque pelo aplicativo não consegue. Não vejo campanha de jogadores, de artistas nenhum falando sobre isso. Mas agora os jogadores se mobilizaram pela sua classe. E eu acredito que o governo federal, liderado pelo nosso grande presidente Bolsonaro, eles vão olhar pelos atletas. Mas olhem pelo povo também, que clama, que chora e que sofre há muito tempo com a saúde, com a sua dispensa, entendeu? Então, vamos reaver
essa campanha e vamos incluir esses trabalhadores, pais de famílias também que não conseguiram o auxílio emergencial até hoje. Acho válido fazer pelos jogadores que precisam? Acho. Mas tem muita gente que precisa também que não foi incluído nesse vídeo aí. Pronto, falei. Júlio César, egoísta? Seria egoísta, egoísmo que aconteceu? Seria egoísta a palavra? Bom, em participação no Resenha Sport TV, aliás, em participação no Resenha ESPN, que foi ao ar na sexta-feira, no dia 22, o ex-atleta e goleiro do Mengão relembrou um momento emblemático e polêmico em sua passagem pelo mais querido do Brasil, onde ele comentou um episódio que no Fla-Flu, onde o Flamengo estava perdendo de 4-0, ele saiu driblando todo mundo. Aquela partida o Flamengo estava apático e o técnico na ocasião era o Renato Gaúcho. E para o Júlio César, a atitude dele foi egoísta por parte dele, porque ele lembrou, né, que ele quis resolver tudo sozinho e ele disse que não resolveria nada naquela altura do campeonato e que ele poderia colocar toda a torcida contra o elenco. Então ele se sentiu mal com a atitude dele, se sentiu egoísta por isso. Eu posso falar? Eu estava naquele jogo, não senti, entendeu, raiva de elenco nenhum, e eu gostei sim da sua atitude, porque rola sangue rubro-negro em você, rola sangue na veia, a gente entendeu o sangue do torcedor rubro-negro em fazer aquela atitude ali, e ninguém ficou mal com o elenco, ninguém te crucificou por causa daquilo. Eu, por exemplo, a minha ideia foi essa, eu até apoiei e achei bacana a sua atitude, como a do César Martins, naquela ocasião que tirou a bola como goleiro, fazendo pênalti sendo expulso, como o Cuéllar brigava com atletas do clube em prol do jogo, para ter raça, força e determinação. Júlio César, fica tranquilo de boa que a torcida te apoiou pelo aquele momento, pode ter certeza disso. Ídolo do Vasco, Donizete, disse que quase fechou com o rival Flamengo, rapaz, após ter sido eleito o melhor jogador da Copa Libertadores em 98. E o Pantera admitiu que quem tirou essa ideia da cabeça dele foi seu amigo Edmundo, que, contrariando o que ele queria, que era ir para o Flamengo, Edmundo trouxe ele para o Vasco. Então ele não quis mais fechar com o Flamengo. Edmundo, né? Que dizia que nunca ia vestir o manto sagrado, que vestiu o manto sagrado, que beijou o manto sagrado e que inclusive num jogo Flamengo e Vasco, além de ter dado o dedo para a torcida do Vasco, né, fez um sinal botando a mão em suas partes íntimas, mostrando para a torcida do Vasco. Então há controvérsias, há controvérsia. Inclusive fez dupla de MC cantando com o Romário, com a camisa do Flamengo. Eu sou bad boy, vocês lembram disso, né? Então, Edmundo, pra você. Bom, Milan de olho na nossa joia do Mengão, rapaz. Eles prometem entrar com tudo para levar o Caio Roque, um excelente lateral esquerdo, assim como levaram o Paquetá, como levaram o Léo Duarte. Eles também querem o Caio Roque, que é muito bom jogador e promete abrir a mala. E a multa do garoto é alta, em 439 milhões. Se chegar, eu acho que o Flamengo acaba negociando. A gente não queria, mas fazer o quê? Bom, e já que teria data para o retorno do futebol carioca, que o governador liberou e que o Crivella já está entrando na onda também de liberar os treinamentos, que inclusive o Bolsonaro também já interviu, querendo sim a volta do futebol, mas comentaristas, jornalistas, apresentadores e jogadores de futebol são contra esse retorno, a maioria deles. Bom, e em contrapartida, a FERJ emitiu uma nota dizendo o seguinte: a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, junto com Vasco, Flamengo, Bangu, Friburguense, América, Americano, Boa Vista, Cabofriense, Madureira, Portuguesa, Macaé, Nova Iguaçu, Volta Redonda, Resende, em reunião com o prefeito Marcelo Crivella e a FERJ, bom, na tarde de domingo, mais conhecido como ontem, dia 24, já estão se alinhando para o retorno do futebol que poderá estar acontecendo no dia 14 de junho.
Os protocolos estão sendo estudados, eles estão vendo que o retorno do futebol está sendo próximo porque todo mundo está se alinhando em relação a esse problemaço que a gente está enfrentando. Então, provavelmente, dia 14 de junho estará voltando o nosso futebol. E vem cá. Falando de volta do futebol, o que pensam jogadores envolvidos diretamente com o retorno do futebol? Os jogadores em si, os profissionais do futebol. Bom, foi perguntado para 734 atletas do futebol, onde perguntaram quem era contra e quem era a favor. E saiu o seguinte resultado: na Série A, 55% foram a favor ao retorno. Na Série B, 74% são a favor ao retorno. E no futebol feminino, 56% é a favor ao retorno. E sendo assim, o balanço final ficou com 68% a favor do futebol e 32% contra. Pois é, e a pesquisa só foi para jogadores de futebol. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham? Seria legal o retorno ou não? O Fluminense, em contrapartida, ofereceu uma nota oficial, né, repudiando esse retorno, que eles são totalmente contra, eles e o Botafogo, e o Flamengo é a favor. E aí, volta o futebol ou não volta? Rapaziada, a notícia do Clube do Fla da manhã são essa. Me segue aqui, entendeu? No Instagram, no @Clube do Fla, tudo junto. Se inscreve no canal, aciona o botãozinho das notificações e clica em todas. Tamo junto, saudações, a musiquinha. Vai ver meu Mengão jogar, liga a TV e vai secando. Tamo junto, até daqui a pouco.